Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória facultativa de São José Operário. Então significa que se pode, na liturgia, celebrar ou não o dia de São José. Coloquemos então no dia de hoje, dia de São José Operário, por todos os homens que trabalham, por todas as pessoas, as mulheres que trabalham, tanto aqueles que estão nos grandes escritórios, como aqueles que estão na lida do dia a dia no campo, na rua, limpando a rua, a dona de casa que limpa as casas, porque o trabalho é dignidade. O que torna o homem digno é o trabalho. E é no trabalho que o homem conquista também a sua salvação. Mas rezemos também por aqueles que precisam receber um salário digno de acordo com aquilo que eles fazem. Que Deus abençoe todos os trabalhadores. Mas nós estamos no tempo pascal. O evangelho que nós temos hoje na liturgia é João 3, do versículo 31 até o 36. E ainda esse diálogo com Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um fariseu, amava Jesus, mas costumava visitar Jesus à noite, às escondidas, porque ele não queria que ninguém soubesse. E nesse diálogo entre os dois, Jesus falou do batismo, Jesus falou que é preciso nascer de novo, e o nascimento de novo se dá pela água, ou seja, pelo batismo. Jesus também falou que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E agora Jesus está dizendo de onde ele veio. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que veio do alto. Quem veio do alto? Jesus. Falei esses dias para vocês. O anjo Gabriel foi em busca de Maria para pedir a autorização dela para ver se ela queria ser a mãe do Altíssimo, a mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ali o Verbo se encarnou e habitou no meio de nós. Só que essa pessoa, que agora tem duas naturezas, ou melhor, esse Deus com duas naturezas, uma divina e outra humana, que está ali conversando com Nicodemos, que fez milagres extraordinários
como transformar a água em vinho. Ele andou sobre as águas, ele ressuscitou. Lázaro, filho da viúva de Naim, ele expulsou demônios. Aquela pessoa que está ali é Deus. E todo o povo, todas as pessoas precisariam reconhecê-lo como Deus. E tudo aconteceu quando Jesus morreu na cruz. É ali que está a prova da sua divindade. Ele morre na cruz e no terceiro dia ele ressuscita, como ele havia falado. Então agora ele está dizendo, aquele que vem do alto está acima de todos. De todos quem? De nós, de todas as autoridades e de todas as divindades. Principalmente isso diante de todas as divindades criadas pelos homens. Ele tem o poder. Ele está acima de todos. Aquele que vem do céu está acima de todos. Está vendo? Há uma repetição desta palavra para que fique no nosso coração de que Jesus é Deus e todos os povos precisam se voltar para Ele. É Ele que dá o testemunho para todos nós. E esse testemunho é verdadeiro. Ele dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu. Aí, agora Jesus fala uma coisa negativa. Mas ninguém aceita o seu testemunho. Mas graças a Deus, meus irmãos, eu posso dizer que você aceita, que eu aceito, que nós aceitamos, porque nós cremos. Nós cremos que Jesus veio do alto. Aí, olha só o que ele vai dizer agora. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Então, quando uma pessoa diz que Jesus não é Deus, que Jesus é um ser, é uma pessoa muito iluminada, que ele foi um grande profeta, mas ele não aceita que Jesus seja Deus. Aqui Jesus está dizendo que essas pessoas estão atestando que Deus não é verdadeiro. Aqueles que não aceitam. Quem aceita o seu testemunho, aceita que Deus é verdadeiro. Quem não aceita, está dizendo que Deus não é verdadeiro. Então não aceita Deus. Aqui no Brasil nós temos muitas religiões que na verdade são seitas, que eles colocam o Pai, aceitam que o Pai é Deus, mas eles não aceitam Jesus Cristo. É interessante que eles usam as Sagradas Escrituras, tem lá o Antigo, tem o Novo Testamento, mas é tudo assim, uma forma camuflada para pegar os católicos. Eles vão nas nossas casas, batem na nossa porta, eles entram, geralmente eles vão assim em duas pessoas, e infelizmente, como muitos católicos acabam não tendo aquela doutrina sólida, eles conseguem tirar essas pessoas do catolicismo, usando a própria palavra de Deus, manipulando a palavra. E aí começam a dizer que Jesus sim foi um grande homem, um homem muito bom, que ele fez muitas coisas, mas eles negam a divindade de Jesus. Eles não acreditam na Santíssima Trindade, eles só acreditam no Pai, não acreditam em Jesus nem acreditam no Espírito Santo.
Então, olha, você que é católico, esteja atento. Porque muitos já abandonaram a verdadeira fé por causa disso. Por não terem essa doutrina sólida. Então, Jesus está dizendo aqui, aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, aceita que Deus é verdadeiro. Continuando o que Jesus diz, de fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Tudo aquilo que Jesus falou e ensinou é ensinamento do único Deus. Não é uma conversinha à toa, é ensinamento do verdadeiro Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Pronto, aqui está. Deus Pai, Ele ama Jesus. Lembremos que o próprio Jesus falou há uns versículos atrás que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, o Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Mais uma vez, eu quero que você esteja atento ao que Jesus está dizendo. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Mais uma vez, cuidado com aquelas pessoas que batem nas nossas portas, com a Sagrada Escritura na mão, que manipulam, falam de Jesus, mas não acreditam, não. Para eles, Jesus não é Deus. Se acontecer isso, meus irmãos, com muita educação você diga, eu sou católico e eu creio que Jesus é Deus porque Ele é o Filho de Deus. Eu creio. Porque Jesus é Deus. Ele é Deus e Senhor. Lembremos que Tomé, que nós vimos também esses dias, quando Jesus, depois da ressurreição, ele apareceu para os apóstolos e Tomé não estava lá. Se lembram que Tomé disse, eu só vou acreditar se eu tocar nele? Aí uma semana depois, Jesus aparece de novo. E quando Tomé vê que ele fica admirado, e Jesus diz para Tomé, vem, toca agora, Tomé, nas minhas chagas, eu não sou um fantasma, não. E ali diz que Tomé caiu de joelhos diante de Jesus, isso é uma forma de adoração. Ele disse, meu Senhor e meu Deus. Naquele momento, Tomé estava proclamando a sua fé diante dos apóstolos, diante dos outros. Meu Senhor e meu Deus. Percebam que na leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, é a primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 27 a 33. Então está ali o sumo sacerdote, começou a interrogar os apóstolos, no caso Pedro e João, e o sumo sacerdote disse, nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinassem em nome de Jesus. Apesar disso, vocês estão enchendo a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, porque na medida que eles iam pregando, as pessoas iam se convertendo, iam mudando de vida, porque os judeus, no caso, eles
só acreditam no Pai, em Javé. Eles não acreditam que Jesus seja Deus. Eles não acreditam no Espírito Santo. E os apóstolos, na medida que eles estavam ensinando, as pessoas estavam se convertendo. Então, os judeus estavam se tornando cristãos. E esses sumos sacerdotes, as autoridades, eles que haviam matado Jesus, agora eles estavam furiosos porque eles estavam espalhando, como eles estão dizendo, essa doutrina, né? Dizendo que essa doutrina é falsa, esse ensinamento não é correto, dizer que Jesus ressuscitou e dizer que Jesus é Deus, e foi por isso que eles condenaram Jesus. E aqui na continuação eles dizem, né? E ainda não quereis tornar responsável pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou. Aí o Pai, né? O Pai, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos pecados. A conversão dos pecados vai consistir em crer em Jesus. E aí, quando se crê que Jesus é Deus, a pessoa se arrepende dos pecados, de não ter crido nele, é batizado. E aí acontece a vida eterna na vida daquela pessoa, porque ela passou a acreditar. E aqui Pedro continua: e disso somos testemunha, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que obedecem. Aí quando ouviram isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los da mesma forma como eles mataram Jesus. Mas como Pedro aqui acabou de dizer, ele ressuscitou. E ele é testemunha disso. Então agora Jesus está dizendo: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Agora vamos dar uma olhada no Brasil, meus irmãos. Eu falo Brasil porque eu estou aqui falando para os brasileiros, mas em qualquer nação, em qualquer parte do mundo, imagine a quantidade de pessoas que não creem em Jesus, que não professam a fé em Jesus Cristo, creem nas divindades criadas pelo homem, creem na energia, creem que uma árvore pode ser Deus, creem naqueles deuses pagãos, mas rejeitam Jesus Cristo. Aí Jesus está dizendo: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Então quem não acredita não vai possuir a vida eterna. Vocês estão entendendo a seriedade do que Jesus está falando? Digno de dó, de pena. As pessoas que empinam o nariz e cometem sacrilégios, falam mal de Deus, não querem saber de Jesus Cristo coisa nenhuma. Aquelas aberrações que aconteceu aí, e eu estou sempre trazendo isso nos carnavais aqui no Brasil. Aqueles grupos de mulheres que profanaram, pegaram um crucifixo para denegrir o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E fizeram coisas aberrantes que não convém falar aqui, as coisas aberrantes com o crucifixo. Se não se converter, meus irmãos, é o que Jesus está dizendo aqui. Ainda mais no segmento ele diz: aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, não verá a vida, não terá a vida eterna, e a ira de Deus permanece sobre ele. Ah, que Deus não se ira. Deus se ira.
mas é uma ira no sentido bom, porque Deus fica irado quando as pessoas não querem saber e não querem reconhecer diante de tantas coisas que ele fez. Como dizia o profeta, que mais eu podia ter feito? O que mais eu podia ter feito? Então Deus fica, essa ira é uma preocupação por parte de Deus, porque sabe que aqueles que não creem no Filho, não querem saber do Filho, poderão perder a alma. Por isso a necessidade que nós temos de rezar sempre. Vocês se lembram que na Sexta-feira Santa teve aquela oração universal? Então, logo depois da leitura do Evangelho, aí o sacerdote fez a homilia, em seguida veio a oração universal. Depois peguem vocês ali e vejam, e lá na oração universal se pedem por aqueles que não creem em Deus, porque ainda tem aqueles que não creem em Deus, que se declaram ateus, e o outro era por aqueles que não creem em Jesus Cristo. Porque tem os que não creem em Deus, então, de uma forma geral, não creem na Santíssima Trindade. Tem aqueles que creem em Deus, mas não creem no Espírito Santo e não creem em Jesus Cristo. E tem aqueles que creem em Deus. Agora eu fiz aqui uma confusão, né? Vou acertar de novo. Existem aqueles que não creem em Deus. Então a oração pede para rezar por aqueles que não creem em Deus. E não creem em Deus aqui inclui também a Santíssima Trindade. Porque tem aqueles que creem em Deus, mas não creem em Jesus Cristo, não creem no Espírito Santo. Aí tem aqueles que creem, que não creem em Jesus Cristo, não creem no Espírito Santo. E aí a igreja pede para rezar por aqueles que não creem em Jesus Cristo, que é o que eu já venho falando. Então, esses que não creem em Jesus, a ira de Deus está sobre eles. Eles podem até dizer assim, eu creio no Pai, mas não creio no Filho, a ira de Deus está sobre ele. É o que Jesus está falando aqui. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. O que nós podemos trazer para nós, através de tudo isso que Jesus está falando? Meus irmãos, rezemos. Primeiro pela nossa perseverança. Porque tem muitos que criam e passaram a não crer mais. Então rezemos pela nossa perseverança e rezemos por aqueles que não creem, para que eles sejam atingidos pela pregação da palavra. Feliz Páscoa para você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua Mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.